Opa! Olá pessoal, estamos gravando mais um vídeo de autoconhecimento. Se gostarem do conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não esqueça de dar o seu like para me ajudar a fazer novos vídeos, ok? Vamos então. O assunto de hoje é sobre dois tipos de ensinamento que Jesus praticava. O ensinamento público, no qual 90% das vezes ele usava parábolas, muitas parábolas, e o ensinamento reservado exclusivamente para os discípulos. O ensinamento público gramaticalmente é conhecido como ensinamento exotérico, com X. E o ensinamento restrito ou fechado é conhecido como ensinamento ou palestra esotérica, exclusivamente para um grupo, que no caso eram os discípulos. Muito bem. O ensinamento de Jesus é tão profundo, que, pelo que nós podemos entender, compreender, de acordo com os acontecimentos, o relacionamento entre Jesus e os discípulos, entre os discípulos e os próprios discípulos, eles não entendiam o ensinamento restrito ou esotérico. Nem mesmo eles entendiam. Tanto que, a partir do capítulo 15 de João, quando Jesus começa a falar claramente, capítulo 13 mesmo, é que os discípulos começam, tem um deles que fala, ele diz assim, agora nós estamos entendendo que você não está falando em parábolas. Entendeu? Olha que coisa, quanto tempo eles ficaram juntos e só no final, quando Jesus está intimamente com eles, inclusive o texto de João, a partir do capítulo 13, se não me falha a memória, eu não estou com a Bíblia aqui, que eu estou num lugar reservado, mas eu acho que é do capítulo 13, versículo 31 em diante, no cabeçalho fala, Jesus conversando com os discípulos. Capítulo 14 diz, e Jesus continua em conversa restrita com os discípulos. Capítulo 15 e assim por diante. Aquela conversa a partir do capítulo 13 é só com os discípulos. E chega-se no capítulo 17, que eu considero a carta magna do Evangelho. Não é o assunto de agora. Eu quero entrar neste contexto do exotérico com X e do esotérico com S. Muitas vezes os discípulos perguntaram para Jesus, por que você fala em parábolas com o povo? E Jesus, em casa, não respondeu para eles publicamente, em casa disse para eles, é porque eles, vendo, não veem nada, ouvindo, não ouvem nada.
e nem penetre em seus corações nenhum entendimento, nenhuma compreensão sobre os meus ensinamentos, que são totalmente espirituais, empíricos. Por isso eu falo para eles, ou com eles, em parábolas, porque eu sei que o interesse deles é apenas em comer o pão que eu multiplico, o peixe que eu multiplico. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a vocês eu falo claramente, abertamente, explicitamente, certo? A minha dissertação nessa tarde, nesse momento, é que, com certeza absoluta, não tenho a menor dúvida em afirmar que ,90% do povo que ouve a pregação do Evangelho hoje, em qualquer segmento, também ainda não entendeu a mensagem espiritual do Evangelho. Não entendeu ainda a mensagem empírica, a mensagem secreta de Jesus, a mensagem íntima que penetra na alma, no coração. Até porque percebe-se claramente que a maioria das pessoas não vão à igreja, aos templos, às reuniões, com a finalidade de adorar, de louvar, de bendizer, de cultuar ao Pai, ao Cristo, ao Espírito Santo. Com certeza absoluta, a principal finalidade da presença das pessoas nas igrejas, nos templos, é por um interesse material. É para resolver problemas de família, que os filhos estão na droga, que o casamento está falido, que a empresa está quebrada, que o marido já arrumou um amante, que a esposa não está mais dando atenção para o marido, que a sociedade, doenças, enfermidades, é uma verdadeira troca-troca de favores, benefícios. E o mais claro, o mais escrachado desse procedimento está em relação aos dízimos. É uma verdadeira aposta. As igrejas, os templos se tornaram verdadeiros cassinos e o povo vai lá fazer uma apostazinha. Então não mudou nada em relação àquele povo daquela época e o povo de hoje. E tem o ditado que diz que nada é novo, né? Continua tudo a mesma coisa. E o nosso trabalho, as nossas lives, o conteúdo da nossa mensagem é justamente ajudar, com certeza absoluta, e aqui não tem nenhuma falsa modéstia, verdade absoluta. A intenção primordial destas mensagens é esclarecer, explicar o verdadeiro ensinamento de Jesus Cristo. Tem que falar sempre Jesus Cristo.
o significado de cada mensagem, de cada palavra, certo? Então, é duro. Eu sei que não terei muita receptividade sobre isso, mas também sei que sempre haverá alguém que tenha fome e sede da verdade. O nosso trabalho tem como principal finalidade, compromisso, o conhecimento da verdade. Verdade divina. Porque existem várias verdades. Cada um tem a sua verdade, né? Estou falando da verdade, que ele dizia, em verdade, em verdade. Aqui tem um segredo. E, humildemente, mas sem falsa modéstia, estamos trabalhando com essa finalidade, certo? Na próxima gravação, já trarei uma explicação de algum versículo, de algum ensinamento de Jesus que ele tenha feito exclusivamente para os discípulos. Ok? E se você é um discípulo de Jesus, sim, porque ele não quer servo. Essa linguagem de servo de Jesus, não foi explicada nem ensinada por Jesus. Isso é outra coisa. Tem um momento que Jesus diz, já não vos chamo de servos, já não vos considero servos, porque o servo não sabe das coisas do seu Senhor. Eu vos chamo de amigos, tá certo? E eu me considero um discípulo. Discípulo quer dizer aluno, certo? E vou continuar sempre sendo um aluno, discípulo de Jesus Cristo. Só que eu aprendo direto com ele, ok? Esta função minha não foi recebida de homens, não foi recebida de nenhuma instituição religiosa. A fonte do nosso trabalho é direto da divindade, direto do Cristo interno que habita em cada um de nós, que está em mim, mas que está em todos vocês também, ok? Então, repito, se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, ative as notificações, não esqueça de dar o seu like. Com isso, você está nos ajudando a trazer novos vídeos, ok? Fiquem na graça. Sejam abençoados. Não aceitem nada menos do que isso, ok?